noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Viviane Carvalho Psique, Psicologia e Psicanálise em Foco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá um like, compartilha com vários amigos no Face, no Instagram, no WhatsApp. Hoje eu resolvi passar aqui para falar sobre uma questão que tem trazido muita demanda no meu dia a dia, no consultório, que é a questão da diferença entre o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra. Bem, o psicólogo é um profissional formado em psicologia que passa 5 anos da sua vida fazendo essa formação em psicologia. Ao terminar, ele escolhe uma área para atuar e faz uma especialização. Lembrando que ele pode atuar em várias áreas, desde a clínica até o hospital. Nós temos as áreas de hospitalar, de clínica, do esporte. Nós temos o psicólogo do esporte, que trabalha com as questões também emocionais, tá? E quando ele termina essa faculdade, faz a especialização, ele pode estar atuando em várias áreas, não somente na clínica, ok? Realizando psicoterapia. O importante é que para ele se tornar psicólogo, ele precisa passar esses 5 anos na faculdade, ter o seu diploma de psicólogo e para atuar na área que ele desejar, ele precisa de uma especialização, porque ele não sai pronto da faculdade. Ele precisa fazer essa especialização para poder se preparar para o mercado de trabalho. O psiquiatra, ele é um profissional formado em medicina e especialista em psiquiatria, ou seja, ele passa 6 anos da vida dele estudando a faculdade de medicina, e depois desses 6 anos ele vai passar 2 anos fazendo especialização em psiquiatria, que é a chamada residência, tá? Para ele se tornar um psiquiatra. O psicanalista, ele é um profissional formado, ou seja, graduado, que tem um nível superior, e em qualquer área, não precisa necessariamente ele ter o curso de psicologia ou de medicina, não. Ele pode ser um educador físico, um pedagogo, um dentista, um advogado. Então, desde que ele tenha a formação de nível superior, ele pode fazer o curso livre e ele pode, juntamente com o curso livre, fazer a análise pessoal e o paciente piloto, que é o tripé que vai formar você enquanto psicanalista. Então, para você ser psicanalista, você tem que ter o tripé, que é a formação através do curso livre, mais a análise pessoal, mais o paciente piloto, que é que vai fazer com que você se torne um psicanalista e você possa atender os pacientes e fazer análise com eles, tá? Muitas pessoas têm uma dificuldade de procurar um psicólogo e um psiquiatra porque acham que é para louco. E eu costumo dizer que psicólogo nem psiquiatra não são para loucos. Quando você deve procurar um psicólogo? Quando você tiver com suas questões emocionais, se não estiver bem emocionalmente, quando você tiver com alguma demanda ou ter passado por uma perda de um ente querido e você não está dando conta dessa demanda, você perde um relacionamento, ou seja, um namorado, você termina com um namorado e você não fica bem, você fica muito triste. Lembrando que a tristeza é das emoções negativas inerentes ao sujeito, mas se você fica muito triste, isso acaba fazendo com que comprometa o seu dia a dia, o seu trabalho, você não esteja conseguindo trabalhar, não esteja conseguindo fazer as coisas que você fazia, isso está comprometendo você, procura um psicólogo, tá? O psiquiatra é quando você tem uma questão como um transtorno mental, a esquizofrenia, que você ouve vozes, você tem alucinações auditivas, visuais, ou quando você tem desejos suicidas, você tem desejo de morrer, sua energia libidinal está lá embaixo, você não sente mais vontade de viver, você acha que a vida perdeu sentido, então você precisa procurar o psiquiatra para que esse psiquiatra possa medicar você, porque você pode ter uma depressão interna, como foi falado no vídeo anterior, que existe 2 tipos de depressão, que é a depressão causada por eventos estressores e a depressão interna, que é aquela quando o cérebro perde a capacidade de produzir os neurotransmissores, que são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, nesse caso, você precisa sim procurar o psiquiatra para que ele possa medicar você, para que seu cérebro volte a produzir esses neurotransmissores que são responsáveis pelo prazer, tá? Então, por isso, e o tratamento, eu costumo dizer mais ainda, que o tratamento para esse caso de transtorno mental precisa ser multiprofissional, ou seja, precisa ser o psicólogo e o psiquiatra, porque o psiquiatra vai medicar, trabalhar na área biológica, e o psicólogo vai trabalhar com as questões emocionais, com as questões comportamentais, como a dificuldade de lidar com as perdas, com as frustrações,
com a questão da autoestima, da baixa autoestima, da falta de amor próprio, por exemplo. Então o psicólogo vai estar trabalhando nessa área. Eu costumo dizer que a psicoterapia vai aonde a medicação não vai e a medicação vai aonde a psicoterapia não vai. Então o trabalho precisa ser conjunto. Eu costumo dizer que eu não trabalho só nesses casos. Geralmente eu trabalho em parceria com o psiquiatra, porque o psiquiatra vai precisar medicar e eu vou precisar trabalhar as questões emocionais desse sujeito. Então a dica de hoje foi sobre a diferença entre o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra. Agora que você já sabe, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com vários amigos seus, para que a gente possa atingir várias pessoas que têm essa dificuldade e que para que as pessoas possam entender melhor a profissão de cada um desses profissionais. Eu fico por aqui hoje, uma boa noite, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.